solução. Bem, de volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje o médico neurologista, Dr. Agamenon Monteiro, falando bastante aqui sobre problemas do sono, né? E como tem problemas do sono, né, doutor? Tem muito problema. Muito problema. Mas vamos fazer, igual eu sugeri, um ping-pong, algumas perguntinhas aqui na área da neurologia. O tempo já está bem avançado, a gente tem pouquíssimo tempo, para ver se ainda sobra um tempinho para poder perguntar mais sobre o sono. Mas se puder ser bem rápido, por favor, viu, doutor? Tá. Boa noite, a Natália Mendes do Centro. Quais as doenças que são tratadas pelo neurologista? As mais conhecidas, a epilepsia, a enxaqueca, o acidente vascular cerebral, as doenças desmielinizantes, a mais conhecida delas, a esclerose múltipla, muitos tumores cerebrais, medulares, neurologistas tratam, paralisias de nervos, como a própria paralisia do nervo da face, que é o facial, dores crônicas, estados de perda motora, que são desde por motivo muscular, como motivo neural ou às vezes até ósseo da coluna vertebral, lesões traumáticas, que são por quedas, por acidentes ou por ferimentos causados, danos infecciosos, os neurologistas têm que tratar as meningites, as infecções do cérebro, que são as encefalites, tem as neuropatias, que são doenças inflamatórias dos nervos periféricos, neuropatias ou polineuropatias periféricas, com grande desconforto em forma de dormências das mãos, dos pés. São essas, a lista é grande. A lista é grande. E tem aqui uma aqui, o Milton do bairro Funcionários. Se neurologista também trata depressão e ansiedade. Sim, a neurologia no começo não era distinta da psiquiatria. Hoje quem trata mais este transtorno ou estes transtornos são os psiquiatras. Né? E existe dentro da neurologia neurologistas que tratam transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, que é na área de neurologia comportamental. Certo. Excelente programa. Aqui é Mariana do Esplanada. Ela quer saber o que é crise parcial complexa, se essa doença tem cura e se só com medicamento pode reverter a doença. O que é isso, doutor? Os nomes, na tentativa de identificar a maneira como o cérebro altera o funcionamento, foi proposto na classificação internacional de crises epilépticas. A última revisão foi agora em 2017, mudou inclusive esse tipo de nome para disperceptiva, crise focal disperceptiva, é o nome atual da crise parcial complexa. De toda forma, a tentativa é conseguir nomes para identificar o que acontece na hora que a pessoa entra em crise. E o cérebro modifica o seu funcionamento. Assim, ele não consegue mais fazer o serviço em que pese todo inteiro a pessoa funcionando normalmente. E qual deformidade que então aparece? Com a expressão parcial, significa que a pessoa não perdeu totalmente a consciência. E com a noção complexa, que é um termo outrora usado, quer dizer que vai mudar o comportamento de tal forma que vai ficar sem grande explicação. Então é um gesto de mão mexendo sem exatamente ter uma direção, objetivo. É às vezes um desvio de olhar e de cabeça, como se estivesse perdido espacialmente. Então são formas que alteram o comportamento de um jeito estranho, né? Com a consciência parcialmente alterada, mas não perdida. Por isso que deu esse nome parcial complexa. Hoje a gente chama de crise focal, que é só numa área do cérebro, não é no cérebro todo, e disperceptiva, porque atrapalha a percepção. A própria pessoa, depois desse tipo de crise, relata uma certa participação em que pese alguma coisa ela nota, outras não. Alguma coisa ela consegue fazer, outras não. Então fica sendo um estado bastante desconfortável. Sei. Olá, doutor, boa noite. Estamos ligados no programa Fala Doutor aqui no bairro Belvedere, em Montes Claros. Um forte abraço. Parabéns o programa, bacana demais. Seu amigo França Esperança. Obrigado, França.
Doutor Agamenon, muita gente aqui fazendo pergunta. Existe algum remédio para insônia infantil para bebê? Nem sabia se bebê tinha insônia, né? Rapidinho. Pois é, bebês ou mesmo adultos devem ser tratados da insônia de acordo com o caso especificamente a ser avaliado, e medicar é possível. Então a gente costuma dizer que medicamento pode ser incluído no tratamento, mas jamais ser exclusivo no tratamento. Certo. Doutor Agamenon, tem acordado com a cabeça estranha, uma sensação grande de aperto, um peso grande que só vai dissociando ao longo do dia. Ou vem a dor de cabeça muito forte. Não sei se é a maneira de dormir, o travesseiro ou é problema neurológico. O que fazer, Luciana, do bairro Todos os Santos? Bom, pela informação, faltam informações para a gente ter identificação de alguma causalidade para o caso dela. A princípio, pensar mesmo em problemas de sono, como sendo uma das possibilidades, e aqui tematicamente trazida por nossa discussão. Okay. Então, avaliar as condições de sono, porque se está falando de quando acorda e já desse jeito. Ô Robert, ô Thales, a gente tiver aí as imagens da clínica do Dr. Agamenon, né? Para poder colocar no ar aí, Neuroclínica? Neuroclínica, na rua Raio Cristo, né? A Cleide do Santa... Tá aí, aí é o Instagram. Instagram, né? Ah, tá. A Cleide do Santa Rafaela diz que a filha ronca demais, chega a levantar. Tem problema na tireoide. Tem conexão do ronco com a doença na tireoide? Olha, tem uma relação de pessoas com hipotireoidismo, menor tônus muscular. Então, se tendo o tônus muscular já baixo durante o sono, pode ter problema de ronco, apneia, e se tiver a ajuda da baixa função da tireoide, vai intensificar o problema. Doutor Agamenon, tem mais uma aqui pra gente, eu acho que para fechar, tá chegando. Interessante que a grande maioria das perguntas chegam quando o programa já está acabando, né? Não dá muito tempo. Aqui é só mesmo rapidinho, bem em 30 segundos ou menos. Ela até exclama aqui, né? Nossa, este já é o segundo programa que assisto, que bom. O primeiro foi com o grande ser e profissional Dr. Cláudio Henrique. Dr. Agamenon não deixa nada a desejar, não é nada diferente. Excelente médico e ser humano. Diz ela que inclusive você já cuidou da tia dela, Socorro, tem muito a agradecer. E ela quer saber o seguinte, toma clonazepam há muitos anos, 3 miligramas. Dorme bem, mas quando acorda sente um nervo danado e uma angústia parecendo que brigou com o mundo. Qual médico ela quer procurar? Ela quer saber só isso, qual médico ela deve procurar? Qual profissional, qual especialidade? Um neurologista da neuroclínica, se possível, que trabalha com sono. Ok. A medicação pode estar influenciando, apesar de já ter tempo de uso. E eu não entendi direito sua dose, se é 3 miligramas ou se são 3 gotas. Tem pessoas que confundem isso. Se for 3 gotas, é 0,3 miligramas, tá certo? De toda forma, não é interessante investir na dose, como se aumentando fosse melhorar. E no tipo de medicamento, aí sim, eu já indico que seja feita uma revisão. Talvez seja essa a saída. Doutor Agamenon, mais perguntas chegando, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Te agradeço bastante ter aceito o convite para participar do programa Fala Dudu. Uma pena. Muito obrigado. Né? Te agradeço bastante. Fica aí a oportunidade para um novo programa, ok? Bacana, obrigado. Fala, doutor, fica por aqui. Boa noite e até semana que vem. Programa Fala Doutor. Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem.